Bom, a gente gostaria então de fechar esse assunto aqui no Fala Amanhã sobre essa situação realmente política que vive o brasileiro. A gente realmente não sabe no que pensar, em quem votar, em quem especular para o futuro, né? Como é que fica a questão do futuro do país, vendo toda essa questão política hoje, essa questão criminal, inclusive? Bom, Andressa, a gente tem um cenário que necessariamente vai mudar a política, né? O envolvimento do brasileiro com a política, ele vai passar por uma mudança necessária. Primeiro porque se houve alguma omissão até hoje, né, e essa omissão ela tem diversas causas, né, em primeiro lugar o brasileiro ele luta por necessidades básicas diárias, né, ele trabalha para prover a alimentação da família e essa era uma explicação para que a gente não se envolvesse muito na política, né, eu não tenho tempo para isso, né, mas por outro lado... Realmente isso mudou bastante, né? Mudou muito, né? A gente vê hoje, embora exista um ativismo que seja virtual, né? A gente vê nas redes sociais isso acontecer, mas existe um envolvimento hoje com os temas de corrupção, de política, só que a política está muito criminalizada na cabeça do brasileiro, né? Quando o cenário ideal é o cenário contrário, é o cenário em que o brasileiro se sinta motivado a participar da política, né? Uma coisa é muito clara, os políticos em geral, eles nunca quiseram o brasileiro na política, né? Mas essa omissão que nós tivemos até hoje com a atividade política, de não participar, de não cobrar, ela, a partir de agora, não vai ser mais aceita, porque a gente começou a sentir os problemas reais que a corrupção traz. Eu estou falando de desemprego, eu estou falando de estradas não duplicadas, eu estou falando de problemas graves na saúde, né? E isso passou a fazer parte da vida do brasileiro com um link direto para os casos de corrupção. Então, assim, é esse entendimento, associado à ideia de que não existe lado A ou lado B, porque a direita e a esquerda estão envolvidos nesse grande tema que é a corrupção, que vão fazer ou podem fazer com que a gente consiga um cenário melhor no futuro. E o pior cenário seria o cenário, por exemplo, que a Itália passou na Operação Mãos Limpas, em que a Operação Mãos Limpas teve uma grande repercussão, mas chegou um momento em que o povo desacreditou. Desacreditou por quê? Especialmente porque se permitiu que os atores políticos e os empresários dominassem os resultados da Operação Mãos Limpas, intervindo politicamente, mudando leis, participando com a própria atividade de corrupção, comprando agentes públicos. E esse é o cenário que nós estamos hoje no Brasil, né? Nós vamos entender que a Lava Jato é importante e que ela tem que ser reforçada. Vale lembrar que o procurador Deltan Dallagnol esteve no Espírito Santo na sexta-feira. Estivemos lá, fizemos uma homenagem à Operação Lava Jato. E a grande tônica da participação no discurso do procurador Deltan Dallagnol é justamente, olha, a Lava Jato ela é só um exame, um laudo que mostra os problemas do país. Ela sozinha não vai resolver nada. Ela pode punir corruptos, ela pode punir empresários, mas o esqueleto da corrupção está à mostra para que tenha ou não algum resultado no campo político. E esse resultado pode ser o ano que vem, né? Então não importa se tal candidato ou outro candidato pode ou não ser eleito, tem condições técnicas e políticas ali para ser eleito. O que importa é o voto, realmente, né? É isso? Sim. É isso que tem que ficar para o brasileiro? Sim. É importante, Andressa, e aí fazendo uma colocação exatamente no sentido do que o Edmar colocou, o Pacto Federativo Brasileiro ele se mostrou muito frágil por conta de todas essas evidências. Então, as vísceras daquilo que estava na entranha do Pacto Federativo, que são as grandes oligarquias empresariais, o poder político que não se voltava ao povo, mas voltava-se a si mesmo, ele começou a ser escancarado de uma forma muito abrupta. Então, isso, se de um ponto é muito importante, porque isso mostra como que efetivamente o poder político se construiu no Brasil, por outro lado, causa um desencantamento na população sem uma perspectiva de futuro. Mas a população precisa ser esperançosa, porque nós estamos no momento de virada da cultura do Brasil. E como o Edmar colocou, a Operação Lava Jato e todas essas discussões que iniciaram a partir da operação, elas são apenas um ponto de partida. É fundamental que a sociedade brasileira abrace esse enfrentamento da má gestão, abrace discussões éticas de integridade pública como pontos fundamentais da eficiência na prestação do serviço público. Sem essa cobrança, essa coparticipação da população, de todos esses que nos assistem agora, nós vamos ter o mesmo caminho que teve a Itália, que é um afastamento do poder público daquele controle social. O controle social é fundamental para que a gente possa balizar a boa política pública e que essas experiências traumáticas possam nos servir de exemplo para uma nova construção de uma cultura ética, cidadã e colaborativa por parte da sociedade brasileira.
Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Fala Amanhã. É claro que a gente poderia ficar o programa todo falando sobre uma questão tão importante, né, como essa, mas a gente vai falar durante a semana que vem, enfim, vamos continuar com certeza nesse assunto. Obrigada pela participação. Obrigado.